Bonjour, eu sou o Vitor Oliveira, chefe de cozinha plant-based da Le Cordon Bleu São Paulo, e hoje eu vim trazer para vocês uma receita de torta de palmito, pupunha e castanha portuguesa. A receita de hoje é uma tartelete de castanha portuguesa e palmito pupunha, onde a gente tem também com um pouco de cebola caramelizada para intensificar o sabor doce da castanha portuguesa. Então, o pensamento, na verdade, foi para usar a castanha portuguesa, que é muito utilizada fora do Brasil, França principalmente, e trazendo isso aqui para o Brasil com o nosso palmito pupunha, que é um ingrediente um pouco mais neutro em sabor. Então, juntando esses dois sabores, dá uma torta, uma receita bem agradável. Temos aqui amêndoas, farinha de trigo, óleo de coco, sal, açúcar, óleo de girassol, castanha portuguesa. Tenho cebola, onde a gente vai fazer aí uma cebola caramelizada. E eu tenho meu palmito pupunha, que a gente vai finalizar a nossa torta. Para começar ela aqui, a gente vai começar primeiramente fazendo a massa, porque a massa precisa de descanso. Eu tenho um bolzinho, onde eu tenho aqui minha farinha de trigo. O meu sal e o meu açúcar. Bom, para minha massa eu vou fazer uma pâté à foncé com o método sablage, onde eu misturo a minha gordura com as pontas do meu dedo. Minha gordura geralmente ela está em uma temperatura mais gelada, tá? Óleo de coco em temperatura ambiente gelada, ele acaba tendo uma textura rígida. Eu vou com a pontinha do meu dedo dando uma esquentada nesse óleo de coco e vou fazendo como se eu estivesse fazendo uma farofinha aqui na minha farinha de trigo, incorporando bem esse óleo de coco, quebrando qualquer pedacinho desse óleo de coco que tiver por aqui. Uma vez desse meu óleo de coco bem incorporado na minha farinha, onde eu tenho essa textura meio de uma farofinha, eu adiciono o meu óleo de girassol, sigo no mesmo processo. Bom, a massa que a gente usou na receita, ela é uma massa bem simples de ser executada. A gente usa o método sablage, que é onde a gente mistura a gordura gelada com as pontas dos dedos, fazendo aquela espécie de farofinha, uma farofinha úmida, e nisso mantém uma textura bem delicada na massa depois de assada. Então ela fica crocante, mas não fica aquele crocante em excesso, e ao mesmo tempo esfarela na boca. Essa é a intenção que a gente quer. Esse tipo de massa da receita é uma massa que a gente consegue usar em qualquer receita que a gente for usar. A gente pode pegar essa base dessa massa e fazer uma torta doce, se a gente quiser. A gente consegue fazer um outro recheio de uma torta salgada. É uma massa bem neutra, onde a gente consegue trabalhar de diversas maneiras. Minha farinha começa a ficar um pouquinho mais pedaçuda. Nesse momento eu entro com a minha água. Eu vou colocando essa minha água de pouco a pouco, a fim de eu começar a obter uma consistência de uma massa. Incorporo bem essa água na nossa massa, deixa essa massa bem homogênea.
deixar essa massa descansar por aproximadamente uns 20, 30 minutos, para que o glúten dessa massa dê uma relaxada e a gente consiga abrir ela numa espessura bem fininha. Para isso eu vou deixar ela na geladeira. Bom, seguindo a nossa receita, enquanto a nossa massa está descansando, eu vou fazer o nosso leite de amêndoas para fazer o nosso recheio aí na sequência. Eu tenho aqui água, onde eu vou apenas esquentar um pouquinho. Minha água aqui, ela já esquentou, não preciso nem ferver ela, só quero ela aquecida para que eu consiga liberar todo o óleo aqui da minha amêndoa. Minha amêndoa que ficou de molho por 12 horas para eliminar todo o ácido fítico que tem presente aqui nas minhas oleaginosas. E vou triturar as minhas amêndoas com a minha água. Desse jeito eu vou ter um leite de amêndoas em que eu vou cozinhar o meu recheio depois nesse leite de amêndoas que a gente está fazendo aqui agora. Sobre o leite de amêndoas, a gente consegue, né, se pensar em casos de alergias ou algo do tipo, a gente sempre consegue substituir por um leite de soja, um leite de arroz. A função do leite ali é cozinhar mais a nossa castanha e a nossa cebola. Água funcionaria, caldo de vegetais funcionaria. Então o leite de amêndoas ele está entrando, claro, para dar um sabor, para dar um aporte de gordura, de fibras e tudo mais. Por isso que é legal usar sempre algum outro leite que traga uns nutrientes a mais, como por exemplo, de soja funcionaria bem legal nessa receita também. Bom, eu vou coar esse meu leite de amêndoas para que não fique nenhum resíduo da polpa ou da casca da amêndoa. Essa polpa da amêndoa aqui a gente consegue usar ela para fazer um bolo, para fazer uma farofa, fazer um crumble, fazer algum outro tipo de preparação. No caso a gente vai acabar não utilizando ela, mas a gente sempre consegue guardar ela para algum outro tipo de preparação. Eu espremo bem, retiro todo o suco aqui dessa amêndoa. Com o meu leite de amêndoas já pronto, eu vou seguir para o meu recheio da minha torta, onde o meu recheio ele é bem simples. A gente vai ter aqui uma cebola, a gente vai cortar ela em emancê. Emancê são tirinhas fininhas de cebola. O uso da cebola nessa receita, parte dela a gente carameliza para colocar no recheio, como mencionei, para intensificar um pouco mais o sabor adocicado da própria castanha. E no outro a gente faz uma compota de cebola levemente agridoce com um pouquinho de vinagre de arroz. E nisso dá um contraste bem legal entre o dulçor e a acidez, trazendo ainda assim o mesmo ingrediente que é a cebola, sem fugir muito, para que o pessoal de casa consiga reproduzir aí bem tranquilo essa receita sem precisar de ingredientes malucos aí, que fica bem legal. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu vou caramelizar essa cebola para dar um toque um pouco mais adocicado aqui na minha receita. Enquanto minha primeira cebola está caramelizando, eu vou fazer mais uma segunda cebola caramelizada, só que nesse caso eu vou adicionar vinagre de arroz e melaço de cana, para intensificar o sabor da minha compota de cebola, e o outro vai entrar na base do recheio de castanha.
Para essa minha segunda cebola caramelizada, também um pouquinho de azeite. Enquanto as minhas cebolas estão caramelizando, eu vou começar a cortar o meu palmito pupunha. Hoje na receita a gente está utilizando o palmito pupunha, que é um dos palmitos mais sustentáveis que tem. Falando um pouco sobre os palmitos, existem 3 tipos de palmitos. A gente tem o palmito pupunha, o palmito jussara e o palmito açaí. O jussara e o açaí, eles correm risco de extinção pelo fato ali, né, de que eles demoram de 8 a 12 anos para uma árvore crescer do tamanho certo, correto, para poder retirar e tirar o palmito, enquanto o pupunha demora só 1 ano e meio. Por isso que a gente fala que o palmito pupunha é o mais sustentável aí pra gente utilizar em receitas por causa disso, porque o reflorestamento dele é uma coisa muito mais simples e muito mais rápida em comparação aos outros. Óbvio que eles têm diferenças de sabor, textura e tudo mais, mas o pupunha a gente encontra fácil aí, fácil acesso em supermercados diversos. Se não conseguir achar ele fresco, que foi que na receita a gente utilizou ele fresco, pode utilizar o ele em conserva também, que a receita não vai mudar em nenhum momento. Eu vou utilizar uma mandolina para cortar lâminas bem finas aí desse meu palmito. Cortar em lâminas bem finas. Sempre aqui mexendo na minha cebola para que ela não queime. Eu quero que ela caramelize lentamente e não que ela comece a ficar muito queimada. Se por algum acaso ela começar a pegar muita coloração rapidamente, a gente consegue sempre colocar um pinguinho de água para que toda a coloração dessa minha cebola acabe ficando uniforme. Então aí a gente tem uma coloração mais bonita e nisso também acaba acelerando um pouco esse nosso processo de cozinhar essa nossa cebola aqui. Bom, o meu palmito pupunha, eu vou cozinhar ele no vapor por aproximadamente 6 minutos. Em casa conseguimos também colocar ele numa panela fervendo com água, funciona igual. Aqui eu tô realmente só dando uma branqueada nele. Eu vou pegar as minhas rodelas de palmito e cortá-las em meia lua. Isso para a gente fazer uma finalização mais bonita, uma finalização mais elegante. Bom, as minhas cebolas aqui elas já estão caramelizadas, já pegaram uma coloração interessante. Lembrando que aqui eu tenho cebola caramelizada para 2 preparações. Uma vai entrar no nosso recheio e a outra vai virar uma compota de cebola, onde a gente também vai colocar ali embaixo na base da nossa torta. Em uma delas a gente vai colocar um pouquinho de vinagre de arroz e melaço de cana. Vou deixar isso aqui reduzir, ficar uma compotinha de cebola. Na minha outra panela, eu vou continuar o meu recheio de castanha. Eu tenho a minha cebola caramelizada, eu vou adicionar
Castanha portuguesa cozida e descascada. A gente pega a castanha portuguesa, cozinha em água, retira a casca. A gente tem ela aqui já numa textura bem interessante. Uma curiosidade da castanha portuguesa é que a castanha portuguesa ela é baixíssima em gordura, mas ela é riquíssima em carboidratos. Então, assim, muita gente compara a castanha portuguesa com a amêndoa, com a avelã, e não é bem o caso. Ela se assemelha muito mais a uma batata pelo fato da quantidade de carboidratos do que de uma oleaginosa. Porque ela é baixíssima em gordura, riquíssima em carboidratos. O pré-preparo dessa castanha, na verdade, a gente pega a castanha, faz um cortezinho nela, coloca para cozinhar, deixa ela cozinhando ali por uns 30 minutos, 40 minutos na pressão. Depois a gente vem descascando uma por uma. É um pouco trabalhoso, mas hoje em dia no supermercado a gente já consegue comprar ela pronta, descascada, cozida, a vácuo. É só abrir e utilizar na receita que vai funcionar tranquilamente. Bom, a diferença entre a castanha portuguesa e uma outra castanha, como por exemplo uma amêndoa, uma avelã, é que a castanha portuguesa ela não tem tanta gordura. Ela é basicamente carboidrato, ela é basicamente amido e carboidrato. Tem um pouco de proteína, não tanto até quanto as outras oleaginosas no geral. Essa é a maior diferença entre uma castanha e outra. Por isso que ela dá essa textura mais aveludada, essa textura mais... como se fosse um purê realmente. Por isso até que durante a receita eu comentei que ela lembra mais quase uma batata pela quantidade de amido. Como se eu estivesse fazendo um purê de batata, nesse caso eu estou fazendo um purê de castanha. Então, para trazer um ingrediente diferente, para trazer um ingrediente super gostoso ali, que tem um sabor muito único. Eu vou adicionar o meu leite de amêndoas que a gente fez previamente. Vou adicionar um bouquet garni, que é uma trouxinha de guarnições aromáticas. Temos tomilho, talo de salsinha, folha de alho poró e louro. E vou deixar isso tudo cozinhar muito bem ali por aproximadamente uns 15 a 20 minutos para que essa minha castanha termine a cocção dela, para que minha cebola cozinhe bem, para que eu consiga bater tudo no liquidificador e ela fique uma textura lisa e sedosa. Essa é a minha compota de cebola aqui, eu vou finalizar com um pouquinho de sal. E vou reservar enquanto esse meu recheio cozinha. Essa receita a gente pode muito bem substituir essa castanha portuguesa por um ingrediente nativo brasileiro, o pinhão. Ficaria também bem legal. Gravamos a receita numa época aí que não é a época propícia a ter o pinhão, por isso que a gente está utilizando a castanha portuguesa, porque o pinhão, como é um ingrediente sazonal que a gente tem ali só em algumas épocas do ano, a castanha a gente consegue ter por mais tempo e a gente consegue utilizar ela mais fácil na receita. Mas caso o pessoal não encontre a castanha portuguesa, pinhão funciona bem legal. Bom, a nossa receita, se eu fosse pegar em um grau de dificuldade dessa receita, se for fazer ela bem detalhada, com aquela rosa de palmito e tudo mais, eu diria que é uma dificuldade média. Mas se você só colocar o palmito pupunha em cima, ela não tem nada de difícil, é uma massa simples, um recheio simples, e o palmito pupunha que também é simples, então não tem nenhuma dificuldade de outro mundo, mas se for fazer todo aquele desenho, deixar ela bonitinha, aí tem uma dificuldade um pouco maior. Bom, o meu pupunha cortado, eu vou colocar um pouquinho de sal. Como eu falei, eu vou cozinhar ele no vapor por aproximadamente ali 6 minutos. Em casa, como a gente, poucas pessoas ali têm a possibilidade do vapor, a gente consegue sempre colocar esse palmito numa água,
fervendo por uns 2, 3 minutos, tira, resfria numa água com gelo e a gente tem a mesma textura, bem similar, bem parecido. Minha compotinha. Agora, enquanto meu palmito cozinha, meu recheio cozinha, eu vou abrir a minha massa. Eu vou abrir a minha massa aqui com um pouquinho de farinha embaixo, um pouco de farinha por cima, para que essa minha massa não grude na minha bancada. Usando um rolo de macarrão. O ideal é que a gente deixe aqui uns 2 dedinhos de cada lado. Vou trazer para minha forma. Vou fazer a minha fonsagem, que é colocar dentro desse meu aro. Vou tirar o excesso dessa minha massa. E essa massa vai direto para a geladeira descansar mais uns 15 minutos. Vou dar uma olhada no meu recheio. Tá bem? Vou deixar esse meu líquido reduzir quase pela metade, ali cerca de 50% a 60%, para quando a gente tritura tudo formar um creme denso, que é o que a gente precisa. O meu palmito pupunha já tá bacana. Vou tirar e vou deixar ele na geladeira dando uma gelada, que nesse momento ele tá quente, não consigo trabalhar com ele. Agora é esperar o meu recheio terminar de cozinhar pra gente continuar com a nossa receita. Bom, minha massa aqui ela descansou aproximadamente de 15 a 20 minutos. Eu vou só dar uma acertadinha de novo, porque como a gente está trabalhando com glúten, o glúten acaba dando uma retraída na massa. Eu vou aqui só dando uma ajeitada para voltar lá pro lugar. Vou tirar o excesso de novo. Com a ajuda de um garfo, eu vou furar a base da minha torta para que ela não infle. Eu tenho aqui um papel manteiga onde eu cortei aproximadamente o tamanho da minha massa. Eu vou fazer um peso nela com um pouco de feijão. Feijão que a gente usa para assar torta. Muitas vezes tem pessoas até que compram bolinhas de cerâmica para fazer essa mesma função, tá? É só realmente um peso a mais extra aqui na minha torta, para segurar essa base dela aqui, para deixá-la sempre retinha. E vou colocar no forno ali por 15 minutos a 175 graus.
Depois desses 15 minutos eu vou retirar esse feijão. Eu vou deixar mais uns 5 a 10 minutos para que essa minha massa fique bem douradinha, bem crocante e bem assada. Aqui o meu recheio está reduzindo, está incorporando bem, está ficando bem denso. Vou retirar o meu bouquet garni e vou triturar esse meu recheio. Nesse momento aqui eu vou entrar com um pouquinho de sal. E vou bater bem, vou deixar essa mistura bem homogênea. Eu vou voltar esse meu recheio para uma panela e vou dar uma secada nele, porque muitas vezes ele sai muito líquido por causa da cebola. Eu vou deixar ele dar uma engrossada. Como eu mencionei, a castanha tem muito carboidrato e com isso ela vai acabar engrossando esse nosso recheio. Por isso eu deixo um fogo baixo e deixo ela engrossar. Bom, meu recheio ficou aqui reduzindo até ele chegar nessa consistência mais densa, mais cremosa. Vou deixar ele aqui do lado. A minha massa, 15 minutos depois, eu vou retirar esse feijão. E vou voltar para o forno por mais uns 5 minutos. Até que ela fique bem sequinha, bem douradinha. Meu pupunha tá aqui com um pouquinho de sal. Eu tenho a minha cebola, minha compota de cebola caramelizada e o meu recheio. Tô só no aguardo da minha torta pra gente terminar de montar, finalizar lá no forno. A inspiração para essa torta, para a decoração ali do palmito e tudo mais, foi realmente inspirada numa torta de maçã, que hoje em dia o pessoal vê aí muito nas redes sociais. Então eu trouxe essa inspiração trazendo o nosso palmito pupunha e trazendo algo salgado, não necessariamente um doce. Originalmente a gente sempre vê com maçã, com doces e tudo mais. Eu quis trazer essa inspiração de patisserie para a nossa comida salgada aqui do Plant-Based. Bom, minha massa assou, 5 minutinhos depois eu tenho ela sequinha. Eu vou tirar o meu aro. Colocar o meu recheio de castanha. Um pouquinho da minha compotinha de cebola. Um pouco mais do meu creme. E agora eu vou colocando os meus palmitos pupunhas, montando aqui como se fosse uma flor.
Eu vou preenchendo aqui todos os espacinhos. Quanto mais palmito, melhor. Para finalizar, eu jogo um pouquinho de azeite. E eu preciso agora dar uma douradinha nesse meu palmito. 5 minutos no forno. Minha massa vai ficar um pouquinho mais douradinha, um pouquinho mais crocante. Meu palmito, uma coloraçãozinha bem bonita. Bom, minha torta aqui já deu uma douradinha. Eu vou finalizar com mais uma gotinha de azeite para dar um brilho. E umas folhinhas de tomilho. Essa aqui é a nossa torta de pupunha com castanha portuguesa. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo episódio. Bon appétit. Merci.